agora, nos últimos instantes. Que todos recebam, então, meu abraço, meu carinho, meu afeto, a minha imensa gratidão em estar com todos vocês nessa manhã de hoje. Então vamos todos nós, acalmando as nossas ansiedades, acelerando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Jesus, aos seus mensageiros de luz, esses nossos irmãos, bons espíritos amigos, que com tanto amor e cuidado nos assistem, nos amparam, nos ajudam incondicionalmente. Que todos nós possamos sentir em nossa intimidade a imensa gratidão por tudo nas nossas vidas. Senhor Jesus, benfeitores amigos, espíritos bons. Mais uma vez nós nos reunimos, Senhor, em seu nome e com a sua permissão. E lhe rogamos, Jesus, que através de seus mensageiros de luz e do amor, o Senhor conceda a todos nós, em todos os lares, o amparo, a assistência, a proteção, a luz, a segurança, Senhor, que, consciente que a cada dia mais estamos, que só a conectividade com o infinito amor, as criações mentais, os nossos desejos, estejam modulados sempre nesse propósito de amar mais e servir mais. Senhor Jesus, a nossa gratidão por tudo, mas ainda, Jesus, na intimidade dos nossos corações. O quanto temos que trabalhar ainda, Senhor, com sentimentos, com vontades, com desejos, que insistem, Senhor, a fazer parte ainda das nossas criações mentais, dos nossos impulsos, das nossas vontades. E a cada dia somos mais conscientes que ainda são sentimentos inferiores, energias doentes, desequilibradas, que ainda carregamos armazenadas nos campos vibratórios das nossas células perispirituais. E que aqui estamos, Jesus, para essa renovação, para essa transformação. Por isso, Jesus, mais uma vez lhe rogamos, ajuda-nos, Senhor, a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a impulsividade, a intolerância. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia possamos ser mais pacientes, mais tolerantes, mais compreensivos, mais amorosos e bondosos. Ajuda-nos, Senhor, para que com o nosso esforço, com a nossa perseverança, com o suor das nossas testas na prática do bem e do amor, do perdão incondicional, possamos, Jesus, renovar esses sentimentos que aqui viemos para fazer esse trabalho. Ajuda-nos, Jesus, fortalecendo-nos para que os nossos corações estejam sempre cheios de alegria e de esperança, apesar de muitas vezes as provas serem ásperas e duras. Mas já compreendemos, Senhor, que são os remédios à nossa transformação. Ajuda-nos, Jesus, para que onde estivermos, o nosso campo vibratório, a nossa atmosfera psíquica, possa refletir, Senhor, o seu amor, através do nosso olhar, do nosso abraço, do nosso aperto de mão, da nossa voz. Ajuda-nos, Jesus, para que as potencialidades que trouxemos, os recursos que já adquirimos de amor, possam a cada dia mais expandir. Que quem quer que seja te aproximar de nós, sinta os estímulos de esperança, principalmente Jesus, da imensa alegria de viver. Que assim seja, Senhor Jesus.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Bem, meus amados, aqui estamos nós, e como temos feito ao encontro dos últimos domingos, estamos estudando, tentando compreender melhor, no limite dos recursos espirituais que temos, do plano divino da nossa reencarnação. E como temos observado, temos falado de várias nuances, em termos de filosofia, em termos de sentimentos, desse plano divino, que é a lei divina regente na nossa escola planetária, no nosso estado evolutivo, no nosso planeta, que de prova de expiações entra no terceiro milênio, a era do Espírito, a regeneração. A regeneração dos nossos corações, para, em definitivo, nós não mais sabermos que somos criaturas de Deus, mas sentirmos na intimidade dos nossos corações que somos espíritos de Deus, princípio inteligente do universo, criados pelo amor e a infinita bondade divina, simples, e ao longo dos milênios, das nossas experienciações, dos nossos testemunhos, alcançaremos o nível que não tem fim, que é o nível de espíritos puros. Amados, e hoje, falando de reencarnação, e colocou-se uma data que é comemorativa ao Dia dos Pais. Eu, nessa oportunidade bendita, dentro do meu plano divino, do meu projeto reencarnatório, tive a bênção, a misericórdia de trazer toda a fisiologia, de trazer todos os recursos para aqui estar como espírito encarnado na posição de pai. Mas, como ínfimo ainda, não tenho recursos para falar, do pai que eu sou, e teria que ser a minha família que convive comigo para dar o testemunho. Mas, aproveitando para falar, nós que estamos juntos aqui e que estamos com a oportunidade de sermos pais, de termos reencarnado com a fisiologia, com todo o aparelho genésico, para contribuir com a nossa parte na formatação da parte da matéria, do corpo físico, de espíritos que aceitaram amorosamente estarem conosco. E amados, que compromisso, qual é a nossa tarefa como pai? E não sei, acredito que todos até conheçam. Vou colocar essa pequena historinha não, essa pequena realidade, ocorrida com Chico Xavier, e depois aí nós vamos dar continuidade no nosso estudo sobre a reencarnação. Porque, às vezes, nós, como os pais, às vezes, ficamos muito apreensivos, preocupados, porque, às vezes, não estamos sabendo se estão fazendo o que é correto. Primeira coisa que temos que compreender é que, dentro do nosso plano divino do projeto reencarnatório,
Nós que viemos como pais, lógico, a mesma proporção para as mães, trouxemos os recursos, porque senão nós não reencarnaríamos dessa forma. Trouxemos os recursos para estimular, para ajudar, para, de alguma forma, contribuir, cooperar com quem, dentro do nosso plano divino, veio aqui para ser nossos filhos. Então, pais, assim como eu, não pensemos que conseguiremos fazer desses Espíritos de Deus que estão como nossos filhos, anjos, porque nós não temos condições ainda de tamanho trabalho, de tamanha envergadura. Mas nós temos que olhar muito para nós mesmos, as nossas ações diárias, porque é essa magnetização do nosso campo energético, da nossa atmosfera psíquica, que, pelo plano divino da reencarnação, está sintonizados conosco. Então, o que mais temos que transmitir aos nossos filhos é através das nossas ações. Das nossas palavras, sim, mas muito mais das nossas ações. Então, para nós conseguirmos compreender, não sei até se seria cabível, mas me veio à mente aqui, então, a história que ocorreu com o Francisco Cândido Xavier, né? Inclusive, lá, pela época lá de 1970, 80, acredito que foi, onde ainda era, vamos dizer assim, muito conhecido e muito impactante as mensagens que Chico Xavier, monitorado por Emmanuel e espíritos amorosos, traziam dos entes desencarnados. As pessoas procuravam Uberaba, Chico Xavier, muitas vezes desesperados, angustiados, tristes, porque alguém íntimo do coração havia morrido, né? Entre aspas. E ocorreu o seguinte fato, e aí é para a reflexão de nós que reencarnamos aqui com a fisiologia do sexo masculino, que estão como pais, ou quem assim exerce a tarefa, né? Que Chico Xavier se encontrava lá então no Centro Espírita, e um dia já, altas horas que ele ainda estava atendendo, chegou de São Paulo com um carro importado, um senhor de muitas posses na capital paulista. E o procurou, ele até pediu que eu aguardasse um pouquinho, ele já ficou meio impactado, mas aguardou. Então, assim que Chico pôde atendê-lo, Chico então colocou à disposição, né? E ele disse para o Chico que veio de São Paulo, porque precisava e queria uma mensagem do filho de 19 anos que tinha desencarnado em um acidente de automóvel. E aí o Chico, amorosamente, humildemente, disse, meu irmão, não sou eu que determino quem dá as mensagens. E para, assim, exemplificar, para ilustrar, né, ele disse, né, o telefone só toca de lá para cá, eu só atendo. E ele disse, não, mas eu preciso. Eu quero essa mensagem, eu preciso. E Chico novamente disse, mas, meu irmão, eu não tenho como fazer, não sou eu que determino essas coisas. O homem ficou meio assim, meio nervosinho, enfiou a mão no bolso, tirou o talão de cheque, tirou a caneta, falou, o senhor não está entendendo. Quanto é que custa essa mensagem? Meus amados. Chico, que era baixinho assim, de 1,60 m, agigantou. E quem tomou o controle da situação foi Emmanuel. Amorosamente, mas energeticamente disse, meu irmão, você não está entendendo. Você, mais uma vez, está deturpando os processos divinos das leis do amor. Você, com todos os recursos que você tem materialmente, o que você conseguiu, e ninguém sabia nada disso, né? O que você conseguiu fazer com seus 2 filhos foi o maior entorpecimento de consciências
que um irmão pode fazer sobre o outro. Porque você nunca ensinou para os teus filhos o amor ao trabalho, a disciplina, porque você concedia a eles tudo além daquilo que era necessário. Você entorpeceu tanto a consciência porque o campo vibratório energético, nos seus convívios, o adquirimento dos seus recursos, sempre foi de forma difícil e conturbada, e que impregnava esses irmãos não com o ensinamento do amor ao trabalho, mas de situações não lícitas. Impregnou de forma tal que o primeiro desencarnou na sua moto importada, num racha, numa disputa sem limites. E esse outro, agora recente, que desencarnou no acidente de automóvel, ao qual você está processando o caminhoneiro, sabendo que você tem consciência que ocorreu o acidente, que o seu filho estava embriagado. Então, meu irmão, pense no seu propósito, na sua tarefa como pai. O Senhor, suas lágrimas correram nos olhos. E ele pegou o carro importado dele e foi embora. Que reflexão, pais, podemos trazer na nossa intimidade, como temos impregnado as células perispirituais do campo vibratório dos nossos filhos, com nossos exemplos diários, com nossa conduta diária. Então, meus amados, como é que nós vamos trabalhar nessa manhã de hoje, então? Aproveitando essa reflexão, falando sobre planejamento reencarnatório. Se vocês observarem, né, vai chegar um momento em que nós vamos falar do mecanismo de como que ocorre. Mas ainda temos que trabalhar mais alguns sentimentos, trazer mais algumas reflexões à nossa intimidade, que começa pelo seguinte. Então, o que nós já entendemos até agora? Que planejamento reencarnatório é estrutura de cooperação e solidariedade. A montagem, a estruturação do plano divino para nós sermos um novo corpo, com as pessoas e no ambiente, toda a estruturação é feita, então, baseada na cooperação, na solidariedade, e o propósito é de renovação de sentimentos. Está bem claro isso? Reencarnamos de novo para a renovação de sentimentos, como trabalhamos no domingo passado. Nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Essa é a lei. Então, mas se nós formos observarmos, então, que dentro do plano divino da reencarnação, a célula principal que vai determinar essa nossa renovação, essa nossa transformação, é a célula da nossa família consanguínea. A cooperação é tamanha, meus irmãos, porque se nós fizermos uma reflexão aqui na nossa escola planetária, em todos os níveis de animais, inclusive nós, o animal racional, é o único que requer maior tempo e maior cuidado prolongado quando aqui renascemos. Nós somos o filhote que mais dependemos dos nossos pais. Se nós olharmos em toda a criação divina,
ao nosso nível de evolução da nossa escola planetária, nós vamos observar que o homem, a humanidade, como é que um bebê, quando é que um bebê aqui reencarnado consegue dar conta de cuidar dele? Quanto tempo demora? Vocês já sentiram, então, que a estruturação do nosso projeto encarnatório, então, é a maior oportunidade do aprendizado do amor, que é a maior aprendizado da oportunidade da colaboração, da solidariedade? Inclusive, né, falando em solidariedade, talvez tenha alguém aí da área do direito, né, que advogado ou promotor ou juiz ou algo que trabalha nessa área, que inclusive é belíssimo, né? Que inclusive a solidariedade em direito é o seguinte: a dívida é sua, mas eu pago. Eu sou solidário. E isso aí originou da solidariedade entre nós, espíritos que reencarnamos. Então, essa cooperação é tamanha, por quê? Porque no momento, muitas vezes eu vou ter que parar o que eu estou fazendo para contribuir com o outro. Muitas vezes eu vou ter que pegar o recurso financeiro que eu tenho para ajudar o outro. Porque muitas vezes também o outro vai parar para poder me ajudar. E o que tem acontecido, amado? Amado, sem a compreensão dessa estrutura divina, que é essa cooperação, é que, perdoe-me, né, é o momento evolutivo da nossa escola planetária. Assim como Allan Kardec, na codificação da nossa doutrina de amor, de paz e de luz, a nossa doutrina espírita deixou claro que ele respeitava o materialismo, a pessoa que é materialista. Mas o materialismo, assim, impregnando a nossa sociedade, nós traríamos uma grande dificuldade. Impregnaríamos os nossos corpos perispirituais com vibrações que não estão de acordo com as leis divinas, que é a cooperação. E o materialismo fez com que nós passássemos a não viver em cooperação. Nós passássemos a viver em individualidade. Porque hoje é individualidade, não é cooperação. Nosso projeto encarnatório foi assentado para a contribuição. Em primeiro lugar, com a família consanguínea. Em segundo lugar, com a sociedade ao qual estou, com o país que eu estou e a solidariedade com todos do nosso planeta. E o que nós temos percebido para que nós possamos refletir em nós essa dificuldade que virou o materialismo e que faz, amados, se nós formos observar, talvez tenha alguém aqui conosco conectado que pode até esclarecer melhor, mas no planeta Terra ainda nós não tínhamos passado uma fase de tamanha angústia, de tamanha aflição, onde a maior quantidade de remédios vendidos na nossa escola planetária ainda é para transtornos de sono, para depressões, para crises de pânico. Amados, a grande maioria dos espíritos aqui encarnados, que nós nem temos a dimensão, porque muitas vezes não conseguem nem medir, ainda pelas suas escolhas, pelo seu individualismo, por não ainda compreender o plano divino, o que veio aqui fazer, não dorme à noite, se não for através dos recursos da ciência, que vem nos ajudar nas nossas aflições. Então, amados, como compreender o projeto reencarnatório se nós não fizermos essas reflexões? O que tem acontecido? Inclusive, o que denomina-se, porque é claro que tudo é um processo, é um caminho, mas o que denomina-se país civilizado, de alta cultura, de alta intelectualidade. Perdoe-me, inclusive ao qual
a origem a qual eu vim, que é um país chamado Portugal. Meu bisavô veio de Portugal, que era o avô do meu pai, veio de Portugal para o Brasil. E em Portugal, pode entrar aí quem tiver condições depois de fazer o estudo, 70% das uniões, dos casamentos, são divorciados depois. Porque a individualidade, a não compreensão da necessidade da cooperação leva a essa dificuldade imensa do convívio, do afeto, da solidariedade, do carinho, porque a lei divina que rege a nossos espíritos imortais, que estão gravados em nossas consciências, é lei divina de amor, é lei divina de cooperação, é lei divina de bondade, e não de egoísmo e de individualidade. Amados, se nós observarmos, o materialismo impregnou tanto a nossa filosofia, a nossa forma de viver. Acredito que muito dos pais que estão aqui já passou ou está passando, ao qual eu passei, que é um momento em que os nossos filhos, esses Espíritos de Deus que estão conosco, chega um momento aqui que nós denominamos que vão começar a trilhar realmente os caminhos e as suas escolhas. Que aqui, então, nós comparamos e nivelamos que é o tal de vestibular. E não é criticando, não é julgando, mas é um aprendizado que eu acompanhei. Minhas filhas todas já passaram pelos vestibulares, já estão até formando. Mas no momento em que elas vivenciavam, foi um aprendizado grande para mim, como pai, porque nas reuniões, nos encontros, eu percebia, não é criticando e julgando, mas sempre as conversas de todos os pais eram de quanto que já tinham investido nos seus filhos, porque realmente estudavam em escolas particulares. E quando é que seus filhos iam começar a ganhar dinheiro? Inclusive, amigas, amigos das minhas filhas, que precisaram tomar remédios, meninas dedicadas, estudiosas, seus cabelos estavam caindo, porque era uma pressão tal, de forma tal, que é preciso de se escolher uma profissão para ganhar dinheiro, porque eu necessito do materialismo. Quantas vezes, com dor no coração, eu ouvi o pai dizer para o filho, para a filha próximo de mim, tinha conta lá de quanto tinha investido de mensalidade nas escolas. Oh, meus amados, como é que é o nosso plano reencarnatório? Porque nós entendemos aqui que não é o que eu faço que é importante, é como eu faço. E chega, a maneira assim, chega de escolher profissão que não dá dinheiro. Como se o dia que nós aqui deixássemos o nosso corpo, nós levássemos. Claro, amados, nós precisamos dos recursos materiais. Nós estamos reencarnados. É necessário o recurso para o aluguel, para a energia, para a água, para a locomoção. Mas nós podemos adquirir esses recursos conforme nós necessitamos, com qualquer tipo de trabalho que é nobre. Todos os trabalhos são belíssimos. Todos os trabalhos são grandiosos. Então, meus amados, a dificuldade da compreensão do projeto reencarnatório que entorpeceu as nossas consciências, porque nós não nos percebemos como espíritos, como solidariedade. Amados, voltando aqui, me perdoa, mãe, pais, se assim falo, mas quantos pais e mães que
tendo recursos, poderiam se dedicar, especialmente na cooperação do plano divino, dos espíritos que renasceram e que estão recém-nascidos, que poderiam ser impregnados pelas suas vibrações de amor e de alegria da vida, mas são levados para escolas e creches que não educam nesse sentido dos sentimentos, esclarecem conhecimentos intelectuais, porque precisam de ganhar dinheiro, porque o materialismo fez com que nós tivéssemos todas essas necessidades. E o amanhecer do terceiro milênio vem clarear as nossas consciências. Trazermos nós para a era do Espírito, onde o Espírito imortal vai sobrepor sobre a matéria, porque a matéria é o recurso, é o caminho, é o meio da evolução. Nós somos essas criaturas divinas. Nesse trabalho de aprimoramento, de fazer crescer e frutificar o ser divino que nós somos. Jesus, nosso mestre, não ia nos tapear e não ia falar conosco se eu não soubesse o que estava falando, quando ele disse: brilhe a vossa luz. E como é que nós vamos fazer brilhar a nossa luz se nós não compreendemos o Espírito Divino que somos? Se nós não compreendemos a estrutura do nosso planejamento reencarnatório? Que sentimentos aqui realmente viemos para renovar? Como que nós vamos trabalhar na intimidade dos nossos corações todo dia para que nós possamos ter a compreensão de nós mesmos, dos impulsos que temos, das vontades que temos, e dar uma direção, amados. Como que vamos dar direção ao que sentimos perante aos estímulos que recebemos? Quando nós, há algum tempo variável, aí, conforme cada um está com a sua idade aqui, com o corpo físico, aguardávamos com extremada alegria a maior ascensão divina aos nossos espíritos, onde nós acompanhávamos, nos organizávamos para esta reencarnação. Os espíritos que estariam conosco hoje, poderemos, de repente, estar com espíritos que, como somos conscientes, amados, novamente, vamos abrir esse parênteses, como somos conscientes que todas as reencarnações são solidárias. Às vezes, hoje é que eu estou com recurso, com amor, com compreensão, com já testemunho de vida, para estar aqui com espíritos ao qual a nossa experiência, juntos, entre tantas vezes, mas muitas vezes a mais marcante, foi lá, por exemplo, no século XIV, lá em Roma. E que hoje está conosco, dependendo da nossa cooperação, dependendo do nosso amor, dependendo da nossa compreensão, para realizar a transformação que nós tanto necessitamos. E aí, meus amados, para que nós possamos compreender, também precisamos fazer uma reflexão da estruturação do nosso projeto encarnatório, daquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Porque o nosso livre-arbítrio, meus amados, é que vão fazer com que as nossas escolhas, as nossas ações, nos libertem
de pessoas, de coisas e de circunstâncias. Ou o nosso livre-arbítrio vão fazer com que nós nos prendemos, nos algemamos, no sentido da algema, porque o amor não algema, o amor liberta. E o nosso livre-arbítrio é o que vai estruturar, então, a determinação, as injunções e injunções do nosso planejamento reencarnatório. Se vocês se lembram, quem estava comigo no domingo, em que, estudando aí sobre o planejamento reencarnatório, nós trouxemos a reencarnação do Joãozinho do Caixote. O livre-arbítrio dele fez com que ele fosse ficando preso, até que ele não, numa encarnação aqui, ele não pôde ter braços, ele não pôde ter perna, ele não pôde falar. Então, o nosso livre-arbítrio, quando aqui estamos reencarnados, vai fazer a estruturação da nossa mudança, daquilo que viemos para renovar e da construção que vamos elaborar. Então, todo dia, a cada instante, toda escolha que eu for fazer, que eu passe em reflexão a minha consciência. Porque mesmo que eu tenha vontade, eu não posso fazer por impulso. Porque na minha consciência estão as leis divinas. E quando eu vou tomar uma decisão, fazer uma escolha, muitas vezes eu ainda carrego sentimentos doentes, desequilibrados, que às vezes me compraz fazer determinadas coisas, ter determinadas atitudes. Mas quando eu passo pela minha consciência, eu consigo dar uma direção que fica em sintonia com as leis divinas. Então, a cada escolha, todo dia, ou eu me liberto, ou eu me prendo. E, mesclado em nossos sentimentos, as escolhas que fizemos, por isso temos o planejamento encarnatório que temos, estamos com as pessoas que estamos ao mesmo tempo elaborando com nossas escolhas, com o nosso livre-arbítrio, o nosso novo plano de vida, porque a vida não cessa, a vida não interrompe. Toda a reencarnação é solidária às seguintes. E, mais uma vez, voltando aqui, para que nós possamos refletir mais um pouquinho. Então, reencarnação é cooperação e solidariedade. Essa é a estrutura que vai manter agora em nosso íntimo, com as nossas ações, com as nossas escolhas, com as nossas condutas, principalmente, meus amados, com as nossas criações mentais. Porque planejamento reencarnatório, não sei se vocês estão conseguindo compreender ou se eu estou conseguindo transmitir, não é nada engessado. Não é, como é que podemos assim, destinado. Eu tenho controle. Claro, e depois nós vamos estudar com detalhe o que é que eu não tenho controle, que são as injunções, que são aquilo em que as leis divinas, pelo momento evolutivo e pela minha necessidade, me colocam, e o restante eu tenho pleno controle daquilo que eu vou fazer com o que eu sinto. Então, meus amados, outra coisa importante, não tem idade para o espírito aqui para ele reformular, para ele adequar, para ele alinhar com as leis divinas o seu planejamento reencarnatório. Jesus sempre disse, não tem importância o que você fez. Faça diferente
agora para frente. Porque, inclusive, meus amados, em um dos encontros, nos domingos aqui, que tem me pedido muito, inclusive, é para falar sobre o auto-perdão. Como que nós vamos trabalhar sobre o auto-perdão quando tomamos consciência do que temos feito, daquilo que já fizemos, o que fizemos equivocadamente, como é que nós vamos trabalhar na nossa intimidade? Então, para que nós possamos refletir, eu não comecei com o nosso evangelho, mas agora vamos fazer aqui uma breve leitura. Inclusive, nós continuamos no capítulo 4, que é qual? Ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. E nós aqui nascemos de novo. E no último parágrafo, né, do capítulo 4, entre as indagações, né, o que ainda se faz, né, sobre planejamento encarnatório, e aí é o seguinte, o que está no capítulo 4? Está assim, o último item das instruções dos Espíritos, que é o item 25, 26. Está assim, os Espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir sua diferente existência em esferas diferentes? Encarna uma vez aqui na Terra, outro, sei lá, na outra galáxia, outro, sei lá. E qual foi a resposta? Essa opinião não seria admissível, se todos os homens estivessem sobre a Terra no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a transpor. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em tenra idade? Se nós não tivermos o óleo do Espírito imortal, inclusive houve também alguns pedidos, solicitações para falar sobre isso. Por que alguns espíritos aqui encarnam por meses, permanecem aqui encarnados por meses, por horas, por dias, por semanas, e alguns permanecem aqui por um século encarnado? Eles teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros? Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem ocasião de reparar os seus erros recíprocos pelo fato de suas relações anteriores. Ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei da natureza os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Então, meus amados, como é que são estruturados, então, os nossos planejamentos reencarnatórios? Estão estruturados na nossa anterioridade, nas nossas inter-relações. Então, agora, o nosso olhar para a família consanguínea tem uma outra lente. Eu falo assim, né, que o planejamento, a doutrina espírita, como um todo, e especificamente trazer para nós o descortinamento, a clareza, né, do planejamento reencarnatório, eu falo assim que para mim é como se fosse uma lente. Porque, por exemplo, eu tenho miopia, né, que se eu tirar o óculos eu não enxergo de longe. Eu preciso pôr o óculos. Porque o óculos, essa lente, me dá uma clareza, me dá uma direção. Eu falo assim que a doutrina espírita, o estudo e o entendimento do planejamento reencarnatório é uma lente.
que dá nova visão para os nossos espíritos, que nos traz nova percepção do mundo como um todo, de tudo que está à nossa volta. Tudo, 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 com a lente da doutrina espírita, nós percebemos, sentimos e enxergamos de forma diferente. Então, a estruturação do nosso planejamento reencarnatório, baseada na nossa anterioridade. Como é que é esse estudo? Somos conscientes, então, que somos espíritos de Deus, que todas as nossas ações estão gravadas em nossa memória espiritual. Hoje, eu tenho encarnado, eu tenho o meu cérebro, os neurônios, as sinapses, com recursos do meu espírito para fixação das minhas ações, dos meus testemunhos, das minhas experiências, em termos de campo vibratório nas minhas células perispirituais. E que não fica quando o corpo se desfaz. Permanece comigo no meu arquivo, na minha memória espiritual. Então está gravado em nossa memória a nossa experiência lá antes de Jesus, depois de Jesus, século X, século XIV, século XVI, século XX. E quando nós vamos estudar, então, o nosso planejamento reencarnatório, os sentimentos, os campos vibratórios que estão armazenados em nossa memória espiritual. E, conforme aquilo que nós já adquirimos como valores morais, como os valores intelectuais, é baseado, então, em que ponto, que sentimento, que ao longo dos milênios das minhas reencarnações, eu ainda não consegui colocá-lo, alinhá-lo com as leis divinas que regem a minha consciência. Essa é a estruturação e que nós, a partir do próximo domingo, então aí nós já vamos trabalhar com os mecanismos que norteiam a nossa reencarnação. Porque até o presente falamos sobre os sentimentos. E aí nós vamos falar agora como que ocorre, como que as magnetizações de nossas células perispirituais, como que arquivos de vivências e de experiências ficarão latentes, quais serão os arquivos, que hora que aqui que eu tiver com um novo corpo, a hora que eu recebi nova educação, novos sentimentos, que esses sentimentos gravados na minha memória espiritual vai trazer as inclinações, os desejos a qual eu preciso direcionar aqui. Então, meus amados, vamos todos nós, sentindo a imensa alegria em nossos corações, por termos a oportunidade bendita de estarmos em contato com o Consolador prometido pelo nosso Mestre. Quando ele nos prometeu que enviaria um Consolador para ficar conosco para a eternidade. Porque iria, em definitivo, clarear as nossas consciências do Espírito Divino que somos. Onde que nós nos encontrávamos antes de reencarnar? Por que reencarnamos? Onde reencarnamos e com quem reencarnamos? Que ia nos consolar. Porque nós íamos entender que aqui estávamos fazendo as colheitas das plantações anteriores, mas que também estavam fazendo plantações diferentes para os momentos vindouros. A grandiosa oportunidade de estarmos em contato com esse Consolador que faz com que nós
não mais saibamos que somos criaturas de Deus, mas que sentimos em nossos corações a grandiosa oportunidade que nós nos encontramos, que traz para nós a imensa alegria de viver, porque nós percebemos e sentimos que tudo nas leis divinas são perfeitas e imutáveis, e que nós estaremos e estamos a cada dia subindo degraus como Espíritos de Deus, porque, amados, o Consolador nos trouxe algo grandioso demais também, que é saber que não tem retrocesso, que eu nunca fui melhor do que eu sou hoje. No máximo, por algum período de tempo eu fico igual, mas as leis divinas me movimentam para que progredir sempre, tal é a lei. Então, amados, que imensa alegria enche os nossos corações saber que hoje eu estou melhor do que ontem. E estou muito melhor que na encarnação anterior. Porque os valores divinos ao qual eu acesso e passa a fazer parte do meu espírito não tem retrocesso. Oh, meus amados, que alegria que é saber que realmente eu, no limite do meu livre-arbítrio, eu tenho controle para a construção do meu futuro de felicidade ou de luz. Está patrocinado e inspirado por espíritos amorosos e bons. Que eu nunca em nenhum momento estou sozinho, que eu sempre tenho em primeiro lugar a inspiração dos espíritos amorosos e bons, porque como todos já estudaram no Evangelho, como todos que estudam ou estão estudando a Célia de Aruiz, vê o testemunho que o amor e a solidariedade, que a cooperação não tem limites, que ela é irrestrita, que ela é para todos os espíritos em todos os níveis de evolução. Esse é o Consolador prometido por Jesus, que, em definitivo, clarearmos as nossas consciências no nosso caminhar como espíritos de Deus. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Senhor Jesus, benfeitores, amigos, espíritos bons, conceda a todos nós conectados neste momento, em todos os lares, aos espíritos encarnados e desencarnados conosco, passes energéticos de amor. Que as suas doces vibrações amorosas de Jesus envolva todos nós, enchendo os nossos corações de alegria e de esperança, Senhor. Que a cada dia possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. Para todos nós encarnados, Jesus, que seus mensageiros de luz e do amor, presente em todos os lares, possam fluidificar, magnetizar as garrafas e a água dos copos, com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. E que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação
paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo, aqui no mesmo horário, a partir das 9h30, que estarei a postos, se assim for a vontade de Deus, nosso Pai. E mais uma vez, meus amados, o meu muito obrigado. A alegria, a gratidão, por ter todos os vossos corações a alimentar o meu coração em mais essa manhã do domingo de hoje. Que todos recebam o meu abraço, meu carinho, meu afeto. Meu muito obrigado. Quem quiser abrir as camas